12º, né? Filhos da África, o irmão sugeriu aí que nós abordássemos aí o tema criatividade e literatura. Queria abrir os trabalhos, né? Dedicando essa tarde de memória a Cruz de Souza, né? O pai do simbolismo e nosso pai, né? Transfiguradamente, esse trabalho dessa tarde. E como criatividade, modestamente, né, da criatividade, queria abrir com um toque de pandeiro. Mas se ninguém tocasse, eu ia. Vocês iam ter que aguentar eu tocar. Tem outra, a gente faz, né? Se ela puder passar um dos pandeiros que tá ali, a gente faz os dois juntos, ficar uma coisa mais bonita. Pode tocar. Ah, então. Pediu um outro pandeiro, quer fazer uma. Eu nem sei se tá boa isso aqui, mas deve dar. Legal. Então, falar de criatividade num espaço de escola de samba e tal é complicado, né? Porque poucas coisas são mais criativas que uma escola de samba, né, meu? Que o carnaval transforma todo metal em ouro e prata. Verdade. Então, acho que já começa aí uma lição pra gente, né? Da questão de criatividade. Para criatividade, então o tema é criatividade e literatura, né? E criatividade não tem uma definição, não é um conceito fechado, né? Assim, a criatividade ela é ampla, é uma composição de uma série de questões tal que dificilmente dá para encerrar ela em uma definição única, né? Porém, a gente sabe que a criatividade é o elemento que impulsiona a vida aí, que impulsiona a própria evolução humana. A criatividade é ela quem é a responsável aí pelos nossos avanços tal. E assim como a gente está nesse período de festas, né, encerramento de um ano e tal, é interessante lembrar que a criatividade é um dos princípios do Kwanzaa, né? O Kwanzaa é uma celebração que se dá entre o Natal e o Ano Novo, né? Foi criado aí na década de 60 por um irmão mesmo, ele mesmo, instrumento, né, de criatividade a favor do seu povo, no caso afro-americano, Maulana Karenga, né? E são alguns princípios, 7, né? Tem a unidade, criatividade, responsabilidade, trabalho coletivo, fé, e cada dia desse é celebrado com festa, com música. E 1º de janeiro é a apoteose, né? Onde as crianças são premiadas, são presenteadas com presentes modestos, né? Mas é dado um livro, um brinquedo onde ela desenvolva sua criatividade e uma outra prenda, né? Que faça uma criança aí feliz. É criatividade dentro do Kwanzaa é colocado como Puumba, que é uma palavra do Swahili, né? Que é uma das línguas mais faladas no continente africano, que quer dizer ali os primeiros frutos, a colheita de primeira hora,
a partida, a largada, o início, né? A iniciativa criadora, né? Se ela é incentivada, ela tende, como qualquer outra situação, a crescer, a florescer. Então, com certeza, se desde criança, com qualquer iniciativa, e aí a gente vai ver mais para frente que a questão iniciativa, inovação, elas se confundem com a questão de criação e criatividade, por isso a dificuldade em se fechar em uma coisa só, ela fatalmente vai desaguar em ações ousadas, né? Então, assim, a criatividade, ela é incentivada, com certeza a pessoa vai cada vez mais ali ousar, inovar, a partir de motivações que ela tenha, coisa que é muito mais difícil se o que é muito comum ser podado, né, numa iniciativa ali, quando se manifesta tal, fatalmente essa pessoa vai ser mais recolhida, acanhada e coisas nessa área. A partir dessa impossibilidade de um conceito único para a criatividade, né, ela se desdobra em, por exemplo, hoje a gente é muito comum a questão da criatividade coletiva, e que é um termo que até em qualquer reunião do trabalho, tal, quando fala todo mundo dá risada, né, que é o brainstorming, né, que na verdade é a tempestade de ideias, né, seria um grupo onde diante de uma situação há uma série de sugestões, né, deixa-se aflorar ali uma série de sugestões para que disso, né, se tire um caldo e se apure a se chegar a um melhor encaminhamento e a uma melhor situação desejada para a questão que se coloca. E, em geral, já é comprovado que é aí que se dá, né, as grandes soluções, a eficiência, né, a eficiência para o objetivo que se quer alcançar, tal, dentro dessa criatividade coletiva. E aí, durante todo o tempo aqui que a gente for focar criatividade, a gente vai ver que uma série de coisas se misturam. Por exemplo, a gente tem ali um insight, né? Por que eu não pensei nisso antes? Por que não agora? Enfim, os insights, com a descoberta, o eureka, com eu tive uma boa ideia, tal, são essas coisas que dentro desse universo, né, vai estar definindo a criatividade, ou em âmbito pessoal ou até em âmbito coletivo aí. Também um fator que é forte desencadeador aí da criatividade é a questão emocional, né? Você, diante de uma forte emoção, você muitas vezes é um campo fértil onde aflora uma série de situações que em condições normais não se chegariam a elas. Então é uma composição aí do emocional com motivação, né? A questão da inteligência, a questão do inovar e querer inovar, né? O pensamento, as ligações que se possa fazer entre várias situações, né? A questão da cognição e tal. E isso acaba caracterizando aí, né? Evidenciando a complexibilidade que é a questão da criatividade. Então a criatividade teria um âmbito superficial, né, com esses aspectos tal, e na união da criatividade com a literatura, essas coisas vão aparecer, né, com esse foco,
porque a literatura é uma das artes, né? E a arte, como nós sabemos, inclusive pela felicidade de ter vários irmãos, né, que trabalham a arte e tal, em Coiote, e cada um para sobreviver já naturalmente tem que ser artista, né? Uma boa jogada de futebol, né? Tal, pá, é arte pura, né? E ela se beneficia e é essencial, né, o uso extremo da questão da criatividade, que ela só floresce mesmo, ela só aparece diante da liberdade, né? A criação, a liberdade é essencial, né? Há um âmbito onde você tem a repressão, tem um espaço onde você é oprimida, dificilmente você vai ver a criatividade em todo o seu apogeu, né? E literatura é compor escritos, né? Você, a partir da escrita, você estabelece composições em prosa ou em verso e tal. E também literatura pode ser um substantivo, né? Existe, onde você define a literatura como um conjunto de obras. Por exemplo, você tem a literatura jurídica, tem a literatura médica, a literatura educacional, isso para além da literatura, né? Ali como arte, você tem ela também assim como definição de um conjunto de ideias, saberes, tal, para uma determinada área. Você tem os textos científicos também, que inclusive se encaixa em vários desses itens aí, aonde ele fatalmente se distingue, né, da questão de arte. Aqui então eu procurei trazer alguns livros, né, a composição de textos aí, como eu falei, onde, por exemplo, o professor Milton Santos, evidentemente, ele usa a literatura, o texto dele, de forma diferente de um poeta, de um Aquins, de um Paulo Leminski, de qualquer um de nós que em algum momento deixa aflorar, né, sentimentos que a gente não sabe muitas vezes como expressar e que a gente se põe ali a fazer um texto. Então, que é exatamente isso. A palavra, para um artigo científico, ela não tem brecha. Na literatura, você se dá a liberdade de desdobrar uma palavra. Cientificamente, para um trabalho exato, não. Ela é o que tem no dicionário. Dicionarizada, o que está denotativo ali, né? Tá o silêncio, você não vai desdobrar tal. Essas coisas podem parecer óbvias, mas ela, no momento onde é colocada friamente na frente, a gente para pensar, né? E começa a ver as várias dimensões que tem tantas coisas, e uma delas aí, a palavra, o texto, a escrita, né? Então, na literatura, o que faz um autor, né, criativo e a partir daí uma arte e que prenda aí os seus leitores, as pessoas interessadas e tal, é exatamente essa questão de trazer aquela mesma palavra, muitas vezes conhecida, como
no âmbito de uma novidade, né, com uma inventividade, né, para, no seu objeto último, servir de aplicação prática no cotidiano. Quer dizer, você quando está lendo um livro, além do lazer, você está adquirindo alguma coisa para as suas situações de vida. E é evidente que a gente sempre fazemos nossas abordagens visando aí o avanço, né, das nossas questões do nosso povo, que a gente sabemos a dificuldade que tem de ser encaminhada. A gente busca resultados, né, conquistas dentro da história com esse trabalho, sempre dentro de um aperfeiçoamento evolutivo, né, no exercício total e contínuo de criatividade. Então, textualmente seria: exige a criatividade na literatura, e até desdobrando como cada um para fazer. Exige a novidade, a inventividade para no cotidiano servir à aplicação prática, buscando resultar em conquistas dentro da história, com aperfeiçoamento em sua evolução, no exercício total e contínuo. A literatura faz emocionar, tal, e de novo é isso, sempre com o uso de liberdade, né? E tem uma palavra que perpassa toda a literatura e que é muito forte, que é a questão da metáfora, né? O amor é fogo. Todo mundo sabe o que é fogo, e amor chama até de fogo porque não sabe o que é. Né? Então, a questão da metáfora na literatura o tempo todo acontece, e eu acho legal que isso já é dentro de um texto que uma partida de futebol, metaforicamente, pode ser aí a gana pela vitória, pela superação aí dos dias, histórias que você pode pegar as histórias mais banais, né? A história do lobo, e que como metáfora você pode estar desdobrando ela no seu cotidiano, que a história do lobo que todo mundo conhece, olha o lobo, e quando o lobo vem mesmo, ninguém acredita, porque sempre foi. O que é? Muita gente que chora de barriga cheia, na hora que ele está chorando mesmo, ninguém nem dá atenção ali, porque aquilo já tá desgastado, né? A literatura, né, é a partir de uma língua para uma expressão, e aí pode aparecer uma primeira situação discutível que pode tomar dimensões filosóficas até, porque as manifestações, ela existe, de língua e expressão, existe entre todos os povos, né? Os griots, Sundijata, né? Sankofa, o Beté, pintura rupestres, que pode ir até... Mas todas elas são manifestação de vontade de se comunicar, né? E o que torna o próprio livro dos mortos, né, dos egípcios e tal, isso mostra, né, a grandeza que é esse tema, a literatura com uma visão de criatividade sobre ela tal, levando tranquilamente a gente a perceber que é incomensurável, né? Aqui, até recentemente, eu tomei conhecimento desse irmão nosso, Frederic Brulé Boabré. Ele é da Costa do Marfim, e ele criou um alfabeto Bet, né,
que é o alfabeto oficial da Costa do Marfim. Quer dizer, eu imagino que, salvo que eu me engane, não somos nós que temos esse nível de criatividade, né? Mas a gente faz o que pode, mas há, né, esse irmão que criou um alfabeto todo, que é considerado o alfabeto nacional ali na Costa do Marfim, e esse alfabeto estava exposto, né, esse ano aqui na Bienal tal, que é um patrimônio da humanidade, né? Ok. Diante disso, com essa questão de expressões, de criatividade e tal, aqui acontecem várias coisas. Por exemplo, a gente pode ver uma situação dessa, o que é você se dispor a ser criativo, né? E dentro da literatura, do texto, tem aqui o Paulo Leminski, que é um paranaense, que o pai é polaco, como a maior parte dos imigrantes do Paraná, e a mãe é negra, né? Portanto, no Brasil e no mundo ele é considerado negro. Ele era um cara altamente criativo, né? E com conhecimento bárbaro e tal, desenvolveu poesias também em haikai, e esse é um deles, onde ele diz que nu como um grego, ouço um músico negro e me desagrego. Quer dizer, em 3 linhas, o cara atravessa civilizações, porque a questão do nu no grego é uma das primeiras, é uma manifestação clássica, né, das estátuas, tá, como nu. Então ele nu como um grego, ouve um músico negro e já ia o grego com o negro, já com a criatividade e a inspiração, e ele se desagrega, ele deixa de ser grego, e que é a cultura toda aí no Ocidente, né, por ouvir um músico negro. Então, assim, essas são, dentre vários exemplos, e alguns que a gente vai dar aqui, a possibilidade da criatividade. No caso, o Tom Zé, né, um cara midiático aí, embora marginal e tal, aonde ele, só pelos títulos das músicas dele, já dá para ver o interesse dele em criar, em passar para além da fronteira do comum e se investir na criatividade. Em um disco, em 14 faixas, ele tem os seguintes títulos: Passagem de Som, Peixe Viva, que já dá para desdobrar bastante, porque o comum é peixe vivo, né? Jimi Hendrix, uma referência evidentemente a Jimi Hendrix, tal. Moeda Falsa, Chamega, Desafio, Pisa na Fulô, Asa Branca, Conto de Fraldas, onde com imaginação dá para imaginar o que, né, dá para se alcançar com somente uma consoante, 2 consoantes a mais, de fada para fraldas, tal. Medo de Mulher, o PIB da PIB, uma abordagem de prostituição, Cafuás, Guetos e Santuários, a chegada de Raul Seixas e Lampião no FMI, a questão de estranheza, de levar coisas distintas para uma outra, Periceia, que vale dar um Google, Sonhar, Sonho da Criança, Futuro Bandido da Favela na Noite de Natal, né? Com viés sociológico aí e tal, social, que dá, só com esse título, quem se interessar, dá para questionar uma série de situações.
Assim também nós temos o Chester Himes, que é um escritor afro-americano, ali da década de 60, onde ele era um autor com foco em romances policiais. E o bacana dele, o diferente, a novidade dele, é que ele trouxe quadros, ele descreve como se você estivesse fatalmente vendo um filme ali, cenas na rua, então a questão de corte e tal é algo assim inovador. Aquele dele, O Homem Fuga, eu li ele eu fui viajar para Salvador, aí eu tinha passagem por Viracopos, eu cheguei 10 horas, que era 6 horas da manhã a viagem, eu li O Homem em Fuga numa noite. Acho que é uma experiência louca, né? Porque tem isso mesmo, né? Criatividade começa a ser. Você pega, não tem como. Esse livro até tem uma história pessoal que eu achava que seria legal um dia ler esse livro no avião. Eu, pelo menos, gosto muito disso, né? Tem livros que eu gosto de ler de tarde, de noite, embaixo de uma árvore, dentro do metrô e tal. Esse aqui eu faria questão de estar lendo no avião, puxar um policial, um autor negro e tal. E quando eu tive a oportunidade aí de fazer